Se você quer saber como planejar a sua aposentadoria, a sua fase de usufruto, ou seja, o período que você vai viver de renda, esse vídeo é exatamente para você. É para você também que tem 18 anos, está começando a sua vida agora, tem todo um tempo pela frente ainda para planejar o seu futuro, ou para você que já está próximo da fase de aposentadoria e quer saber como montar o seu portfólio, quanto que você pode retirar desse portfólio anualmente para manter o seu padrão de vida. Meu nome é Renan Zanella, eu sou analista CFA e consultor financeiro CFP, certificado pela Planejar. Se inscreva no canal se você se interessa por economia, finanças e investimentos e fique até o final. Eu tenho certeza absoluta que esse conteúdo vai ser extremamente enriquecedor para você. Vamos lá! Existe um pesquisador chamado Halford que ele dividiu a nossa vida financeira em 3 etapas. Então nós temos a fase da juventude, que é o período onde nós acumulamos a nossa riqueza, onde nós trabalhamos mais, onde corremos mais risco, onde conseguimos poupar mais. Temos a fase da meia-idade, que antecede a aposentadoria, quando a gente já começa a mudar o perfil do portfólio, ter uma postura mais conservadora, e temos a aposentadoria, que vai ser o tema da nossa conversa. Quando você for se aposentar, existem 2 principais riscos que você vai incorrer. O primeiro é um risco até que bom, que é o risco da longevidade. É o risco de você planejar as suas finanças, considerando que você vai viver até os 85 anos e você chegar até os 90, ou que você vai até os 90 e você chegar até os 95. É um risco bom porque você está vivendo mais, mas não são poucos os casos de herdeiros que torraram tudo que receberam e precisaram viver os últimos anos de suas vidas em uma miséria, em uma infelicidade sem fim. O segundo risco é o risco de sequência. É o risco de você começar a sua aposentadoria próximo a um mercado de baixa, próximo a uma crise. Então imagine a diferença entre quem começou o seu período de aposentadoria em 2010, quando o mercado financeiro americano, principalmente o mercado de ações, engatava uma alta ali que se estendeu até 2020, ou seja, foram 10 anos de volatilidade, mas de mercado subindo, patrimônio subindo, muito acima da média histórica, e alguém que foi se aposentar em 2020, janeiro, fevereiro de 2020, de repente, em março, vem aquela crise e aquela pessoa acabou perdendo 30% a 40% do seu patrimônio. Então, como nós não temos a capacidade de antecipar com precisão uma crise, e o mercado é feito de ciclos, a economia é cíclica e as crises vêm, existe o risco de você começar a sua fase de usufruto, a fase de viver de renda, muito próximo a uma crise, e isso pode impactar os seus planos também. Mas a pergunta que eu sei que você está buscando é: quanto eu posso gastar do meu patrimônio mensalmente ou anualmente para que eu possa viver uma vida tranquila na fase de aposentadoria? Então eu quero viver de renda, mas eu quero saber quanto eu posso resgatar com periodicidade desse patrimônio. Quem respondeu essa pergunta num artigo científico foi William Benjamin, em 1994, e ele publicou um artigo que respondia exatamente a essa pergunta. Ele considerou, na sua coleta de dados, números desde 1926 até 1992. E ele considerou no seu estudo, eu vou trazer alguns resultados aqui, um portfólio que era formado 50% por ações e 50% por bonds, renda fixa, títulos de dívida de prazo intermediário. Então, um portfólio muito parecido com um portfólio padrão médio dos americanos hoje, que é de 60% ações e 40% bonds. O que ele encontrou durante todo esse período, quase 70 anos, foi um retorno médio para as ações de 10,3% ao ano, e realmente é muito próximo do retorno anual do S&P 500 ao longo de mais de 2 séculos de história, e um retorno médio dos bonds, dos títulos de renda fixa, de 5,2%. Segundo os seus estudos, a grande conclusão é que os aposentados eles poderiam gastar até 4% de todas as suas economias, de toda a sua poupança, no primeiro ano de aposentadoria. Então imagine que você chegou a $1 milhão, você pode gastar 4% disso, $40 mil no ano. A partir do segundo ano, você vai simplesmente pegar o primeiro ano de retirada, você vai ajustar pela inflação, então se foi $40 mil e a inflação foi de 2%, você vai poder gastar $40.800 no próximo ano e assim, consequentemente, até o restante da sua vida. Seguindo essa fórmula simples de retirar 4% do seu patrimônio e nos anos seguintes fazer o reajuste da retirada pela inflação,
ele descobriu que a maioria das carteiras de aposentadoria, das carteiras de investimento, duraria pelo menos 30 anos. Mas algumas pessoas têm um padrão de vida maior, outras menores, algumas pessoas buscam retirar mais, outras são mais conservadoras. Então ele fez algumas simulações considerando uma carteira que teria uma retirada de 4% ao ano, uma carteira que teria uma retirada de 5% ao ano e uma carteira com uma retirada de 6% ao ano. Lembrando que ele tem dados desde 1920 até 1990. Então, naquele período, ele foi simulando um portfólio de aposentadoria que começou logo nos primeiros anos, um portfólio que começou em 1950, um que começou em 1960, 1970 e assim por diante. Os resultados são muito interessantes e, de uma forma matemática, ele mostra aquilo que é óbvio. Quanto mais você retira do seu portfólio, maior é o risco da longevidade, maior é o risco do seu patrimônio acabar antes da sua morte, ou seja, aquele patrimônio ele vai terminar num prazo menor. Considerando a primeira taxa de retirada de 4% ao ano, em apenas 10 dos 50 anos examinados, as carteiras de aposentadoria duraram menos de 50 anos, ou seja, o dinheiro terminou menos de 50 anos, mas todas elas praticamente duraram pelo menos 35 anos. Já considerando uma taxa de retirada de 5%, apenas 1% a mais ao ano, metade das carteiras duraram menos de 50 anos. E as piores carteiras, aquelas que presenciaram, que viveram os piores anos, elas duraram muito próximo de 20 anos. Então, retirando 1% a mais ao ano, você aumenta o seu risco, ou seja, aumenta o risco daquele patrimônio não durar mais 50 anos, durar apenas 40, 30 ou 20, se você tiver ali um cenário muito adverso. Considerando uma taxa de rendimento de 6%, apenas poucas carteiras duraram mais do que 50 anos e muitas carteiras duraram menos do que 20 anos. Então, se você quer ser mais conservador no seu planejamento, assuma uma taxa de retirada menor. Uma taxa de 4% seria suficiente. Mas, recentemente, o inventor dessa regra, ele próprio disse que essa regra dos 4, que nos Estados Unidos é muito famosa e conhecida como Rule of 4, ela já não é mais válida. E o que ele propôs é que agora, dado toda a atualização que nós tivemos no mercado financeiro, afinal ele pegou dados até 1990, e nós já tivemos aí mais 3 décadas pela frente, a regra seria agora a regra dos 5. Então, ele defende que você pode ter um resgate de até 5% ao ano e, com isso, conseguir manter o seu padrão de vida por todo o restante da sua vida, conseguindo minimizar o risco de longevidade e o risco de sequência, que é o risco de você começar a sua aposentadoria num período de crise ou num período ruim do mercado financeiro. So here I am, enjoying my retirement. E ele disse isso porque, historicamente, a regra dos 4%, ela considerava o pior dos piores cenários, que seria uma aposentadoria começando em outubro de 1968, que foi o auge do mercado acionário, que foi o mês que a gente teve uma das quedas mais assombrosas da história do mercado financeiro, e também foi um período que antecedeu a década da estagflação, que foi quando a inflação americana superou os 2 dígitos. Então, a regra dos 4% se aplicava para um cenário como aquele. Se nós não vamos ter um cenário apocalíptico, na visão dele, um cenário tão ruim como foi aquele período, então a regra dos 4 ela já não é mais aplicável e você pode considerar uma taxa de retirada de 5% do seu portfólio. A nossa realidade no Brasil, obviamente, é diferente da dos Estados Unidos. Então, a nossa inflação é muito mais alta do que a inflação americana. Por outro lado, as nossas taxas de juros são mais elevadas do que as taxas dos americanos. E a Bolsa brasileira, o Ibovespa, não é uma bolsa vencedora como é a Bolsa americana. Então, é claro que um portfólio, 50% ações, 50% renda fixa, não é um portfólio que seria vencedor no Brasil. Mas, se você montar um portfólio que tem um retorno parecido com o CDI, ou um portfólio moderado, agressivo, que tenha um retorno superior ao CDI, você tenha ao longo do período CDI mais 1, CDI mais 2, CDI mais 3% de retorno, os dados do mercado nos mostram que a regra ela é muito parecida. Isso porque eu perguntei para o ChatGPT qual é o histórico de retorno do CDI frente ao IPCA. E com dados desde 2000, olha que interessante. O CDI ele costuma ficar 5,49% acima da inflação. Então isso significa que se você tiver uma carteira que renda apenas o CDI, ao longo do tempo, você deve ter um retorno aqui no Brasil de inflação mais 5,49%.
Então você poderia considerar essa regra dos 5% também, para ter, lógico, um planejamento mais conservador. Como a gente está falando de um dinheiro que pode terminar e a gente está falando dos últimos anos da nossa vida, que nós queremos que sejam bons anos ou anos pelo menos confortável, é bom que a gente sempre seja conservador no planejamento e a gente erre para baixo e depois a gente consiga usufruir mais do que a gente planejou. E se você não tem uma carteira que tem como benchmark o CDI, mas você tem títulos atrelados à inflação, você também vai ter um resultado parecido. Isso porque eu acabei de tirar um print do Tesouro Direto que mostra que os títulos do Tesouro Brasileiro, hoje emitidos em relação ao IPCA, eles estão pagando uma taxa de juros real de até 6%. E se você tem uma carteira com debêntures, você vai ter títulos pagando até 7%, 8% dependendo do caso. Então, seja uma carteira que busca superar o CDI, ou uma carteira que busca superar o IMAB5, que busca superar uma cesta de inflação, se você conseguir ter um retorno próximo de IPCA mais 5, IPCA mais 6, a regra também se aplica para o Brasil. Você pode considerar uma retirada anual que seja próxima ou inferior ao retorno real do seu portfólio. E se o seu portfólio tiver um rendimento de IPCA mais 5 ou IPCA mais 6, a regra de 5, ou seja, você retirar todos os anos 5% do seu portfólio, não vai comprometer o montante que você juntou, porque ele vai continuar sendo ajustado pela inflação e você vai conseguir superar tanto o risco da longevidade quanto o risco da sequência. Eu sei que esse tema envolve contas que muitas vezes nos surpreendem, então é normal com que algumas pessoas começem a fazer essas contas e percebam quão atrasadas elas estão no planejamento da sua aposentadoria, e elas percebam que elas precisam investir mais, que elas precisam poupar todos os meses, e também existe uma surpresa positiva, pessoas disciplinadas, que poupam todos os meses, todos os anos, e por mais que não sejam multimilionárias hoje, sabem que daqui 20, 30 anos, mantendo essa consistência, vão chegar num patrimônio que vai ser capaz de supri-las, elas vão poder viver de renda. Deixa aqui nos comentários se esse é um conteúdo que você gosta, se você quer ver mais simulações de aposentadoria, até saber qual seria um portfólio perfeito para sua aposentadoria aqui no Brasil. Te vejo no nosso próximo vídeo.